Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. Dia Internacional da Mulher. E no pior momento da pandemia aqui no estado, elas estão lá, na linha de frente no combate. Mais fortes do que nunca, familiares em segundo plano, porque primeiro elas precisam salvar vidas. Operação mira agressores de mulheres. Desde janeiro, quase 200 homens foram presos no Rio Grande do Sul por violência doméstica. Em seguida, vamos explicar como pedir ajuda nestes tempos de isolamento. Um caminhão de Camaquã arrasta uma moto por mais de 20 quilômetros em Santa Catarina. O piloto da moto sobreviveu, mas a esposa que estava junto não. Por que tanta imprudência deste caminhoneiro? Eu explico em instantes. E no esporte, deu tudo errado para o Grêmio na final da Copa do Brasil. Mas agora é hora de focar na Libertadores, ao vivo e exclusivo, só aqui no SBT. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e homenageando todas as mulheres, já está no ar. Bom, hoje é segunda-feira, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Nós começamos o SBT Rio Grande com um beijo, mas muito carinhoso para todas as mulheres, em especial as mulheres do Rio Grande do Sul. A nossa telespectadora lá de Mariluz, também a Liliane Pessoa, um beijo muito grande. Eles estão nos assistindo. Ela com os filhos, a Cauana, a Vitória, o Pedro Henrique e o Júnior. Para todas as mamães do litoral, do sul, do oeste, do norte do estado, um beijo muito especial. 11 horas e 36 minutos, uma decisão liminar da Justiça garante a abertura dos supermercados em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Os supermercados foram fechados por decisão da Prefeitura, por decreto, de implantar uma restrição na circulação dentro da cidade de São Leopoldo. Mas a medida foi alvo de uma ação dos empresários do setor hipermercadista. Bom, a gente vai conversar agora sobre isso com a colega Aline Schneider, já dando um beijo para ti, representando todas as nossas colegas jornalistas, repórteres. Um beijo muito grande pelo Dia Internacional da Mulher. Aline Schneider. Obrigada, André. Meu abraço também para todas as mulheres que estão nessa linha de frente, né? E o André sempre tão querido, tão carinhoso com todas nós. Obrigada, André. Exatamente como você falou, os supermercados estavam proibidos de abrirem as portas nesse final de semana, desde o decreto, que teve uma modificação no sábado. Então, São Leopoldo não pôde abrir grandes redes de supermercado. Sábado, domingo ficou fechado. E ontem à noite, essa liminar da Justiça permite que os mercados voltem a abrir. A Prefeitura de São Leopoldo já anunciou que vai recorrer. Essa ação foi movida, então, pela Associação Gaúcha de Supermercados contra a Prefeitura de São Leopoldo, porque São Leopoldo quis ser mais restritivo do que Novo Hamburgo, por exemplo, para tentar limitar ao máximo a circulação de pessoas em até 90% na cidade. Mas os mercados questionam por que os pequenos podem abrir e a gente não, por isso que se entrou com essa liminar. Enquanto o resultado não sai, os mercados voltam a abrir em São Leopoldo, mas com um pequeno ajuste na lei, um cliente para cada 25 metros quadrados de loja, que é o que acontece também nos pequenos estabelecimentos. E Aline, aí entra, eu acho, junto com a restrição do governo do estado, inclusive daqui a pouco a gente vai conversar com, né, o presidente da Associação de Supermercados, porque os mercados, né, em todo o Rio Grande do Sul, os que estiverem abertos, não podem vender o que não é essencial, pelo menos o que não é considerado essencial. Então vai ter que se limitar por enquanto, já que a Prefeitura recorreu, correto? Exatamente, como por exemplo, eletrodomésticos não podem ser vendidos nesse momento nos supermercados. Era uma discussão antiga, inclusive, da própria Câmara de Dirigentes Lojistas aqui em Novo Hamburgo, que questionavam, poxa, por que dentro do mercado pode vender alguns itens, enquanto a loja da esquina é obrigada a estar fechada, né? Podendo atuar apenas na teleentrega. Então era uma concorrência muito desleal que os pequenos comerciantes estavam enfrentando. Lembrando, André, que lá em São Leopoldo, tu deve saber bem, apenas comércio essencial pode receber cliente na porta. Ou seja, clínicas de veterinária, odontologia, esses podem receber cliente. Agora, o comércio que vende calçado, por exemplo, não pode. Só
teleentrega. E foi isso que eu acompanhei a fiscalização junto com os agentes no final de semana, que apenas na manhã de sábado, pelo menos 3 comércios foram autuados nesse sentido, porque estavam impedindo que os clientes entrassem na porta, mas recebendo as pessoas ali em frente ao comércio. E isso não pode, só comércio essencial pode. Então vamos ouvir o que diz o fiscal ali que a gente acompanhou o trabalho. Muita denúncia, principalmente das ferragens e madeireiras que não estão cumprindo com o regramento, e nós estamos indo no local e fazendo a notificação e o fechamento. Mas, Aline, as ferragens e madeireiras agora elas não são essenciais, é isso? Só pode teleentrega, foi o que a gente acompanhou numa ferragem. Que foi diferente da outra vez, né? Talvez muita gente se confunda por causa disso. Quando a gente teve a primeira restrição, quase aí um ano atrás, as madeireiras podiam atender e era aberta. Agora não. Vejam que nessa madeireira aí que a gente vê, essa loja de materiais de construção, há essa restrição. O cliente pode, mas ele é atendido na porta. Agora tem um problema também, né, Aline? Não, na porta não pode. Em São Leopoldo, nem na porta. Não. Nem na porta, só pode na porta. É que é tanta confusão que nem o empresário sabe direito. E foi isso que o rapaz, esse alegou, esse empresário. Porque a gente está mostrando. Que na porta podia. Não pode sim. Só tá. entrega. Essa ferragem, então, aí em São Leopoldo, estava ali o fiscal fazendo a visita e dizendo: meu amigo, baixa a cortina, fecha a loja, que a tua loja ela não pode receber as pessoas nem no lado de fora, porque agora não é considerado essencial. Isso. E aí ele foi notificado e pode receber uma multa de até R$4.000. Então é muito importante que os empresários, especialmente em São Leopoldo, onde a restrição é maior ainda, que eles vejam no detalhe a regra do decreto para não passarem por esse tipo de inconveniente. Quando 31 estabelecimentos passaram por esse tipo de fiscalização só no final de semana, André. Bom, e o que é importante, então, deixar claro, Aline, até para quem pretende ou precisa ir a São Leopoldo está sendo, a fiscalização está sendo bem diferente do que muitos outros municípios, em que o pessoal está meio até que fechando o olho, assim, né? Tá abrindo e tal. Então, assim, vamos repetir, em São Leopoldo, pelo decreto, né? Pelo decreto estadual, o que é que está aberto, o que está funcionando, porque é importante que as pessoas, que vale para São Leopoldo e, na verdade, para todo o Rio Grande do Sul, na verdade, Aline. Isso. Os municípios, eles podem pegar o decreto estadual e serem mais restritivos ainda do que o estadual. Foi o que aconteceu lá em São Leopoldo. Então, em São Leopoldo só pode comércio essencial. Farmácia, padaria, pequenos mercados. Agora os grandes foram autorizados por essa liminar da Justiça desde ontem à noite. Pet shop, serviços de odontologia. É que, na verdade, São Leopoldo foi mais restritivo com os supermercados, né? Essa é a diferença. Agora, eu não sei se o pessoal pode rodar uma imagem que eu registrei aqui de Novo Hamburgo, por causa da restrição do supermercado lá em São Leopoldo. O pessoal vai para Novo Hamburgo. Percebeu. Exato, uma movimentação muito grande, aglomeração na porta dos mercados aqui em Novo Hamburgo. Não dá para dizer que são leopoldenses aqui, mas muito intensa a aglomeração. Que também não é aconselhável, né? Muito bem. Não é aconselhável. Aqui pode o mercado abrir, não teve essa restrição a esse ponto, André. Inclusive o prefeito de São Leopoldo, eles estiveram reunidos, né, para que todo o Vale dos Sinos junto decidisse, né, pela mesma posição, mas aí não se conseguiu consenso. Portanto, hoje os mercados abrem em São Leopoldo com todas as restrições, mas a prefeitura recorreu, portanto, da decisão, porque pela prefeitura até amanhã, terça-feira, os grandes mercados também ficam fechados. Muito bem, obrigado, Aline Schneider, 11 horas e 43 minutos. Gente, olha só, uma imagem impressionante de um acidente que aconteceu em Santa Catarina envolvendo um caminhoneiro aqui do Rio Grande do Sul. Vejam esta moto. Vocês viram a moto na frente do caminhão? Uma moto que foi arrastada por mais de 20 quilômetros em Santa Catarina. Observem a moto. Impressionante. Agora, André, o que é que aconteceu? Como que o caminhoneiro não viu? Daqui a pouco a gente vai explicar essa história grave, uma história muito grave, muito triste, porque o piloto sobreviveu, mas a esposa dele, que estava na carona, grávida inclusive, ela não resistiu aos ferimentos.
Então daqui a pouco a gente vai explicar qual foi a alegação deste motorista, inclusive. Em seguida, vamos mostrar aí os detalhes. A aflição das pessoas vendo o motoqueiro, porque o motoqueiro ficou pendurado na boleia do caminhão, pedindo pro motorista parar. Não, a história, assim, é inacreditável. Por mais de 20 quilômetros. Em seguida, a gente traz os detalhes. 11 horas e 44 minutos, nós vamos ao rápido intervalo. E nós voltamos em seguida com muitas informações nessa segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Até já. Muito bem, já estamos de volta com SBT Rio Grande, agora 11 horas e 48 minutos. Chegou o momento do Minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nesse momento crítico da saúde, nós reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, insumos, estrutura e leitos são fundamentais. Mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, e você vai ver daqui a pouco, o Grêmio perdeu a decisão da Copa do Brasil e o técnico Renato Portaluppi prometeu que providências serão tomadas daqui para frente para melhorar o time. Daqui a pouco, mas falar em melhorar o time, nosso time está reforçado mais uma vez hoje, não é mesmo? De volta das férias, ele, Glauco Pazza, meu irmão, há quanto tempo? Conseguiu descansar um pouquinho, Glauco? Consegui. Tudo bem, André? Tudo. Grande abraço. Levando, né? Que saudade de Pois todos estávamos. vocês. Eu consegui descansar, assim. Eu tava que nem frango de criador, trancado e só comendo. Respeitando, logicamente, o momento, né? Embora eu tenha visto aí muita gente desrespeitando, mas enfim. É verdade, é outro assunto. Vamos falar de futebol, então. Vamos lá. Porque é o seguinte também, olha só. Eu combinei com o Inter, que seria campeão brasileiro, e o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Isso. Só que esqueci de combinar com os adversários. E aí, o que eles aprontaram aí, ó. O Grêmio terminou a obra, conseguiu perder a Copa do Brasil, aliás, jogou muito mal, nem tinha como vencer. E dizer o que depois disso? Dizer o quê? Dizer o quê, André? Vamos ver o que eles têm para dizer aí. A partir da manhã a gente começa, provavelmente, tomar algumas providências, como eu falei. É virar a página, a partir da manhã é vida nova. Providências serão tomadas porque a gente possa buscar o nosso objetivo, que é já conseguir a classificação na Libertadores. E aliás, já tem mudança, né? Já tem mudança. Em seguida, o Glauco Pazza volta para falar mais de esporte. Até daqui a pouco, então. Muito bem, 11 horas e 51 minutos agora. Hoje é uma segunda-feira especial. Afinal, é o Dia Internacional da Mulher. Data que marca a luta pela igualdade de gênero, de direitos e que celebra também cada conquista do sexo feminino. O SBT felicita todas as mulheres. Parabéns a todas vocês. Vocês merecem todo o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Especialmente aquelas mulheres que hoje estão no lugar mais difícil de todos. Em hospitais, em laboratórios, tentando salvar vidas em meio à pandemia. Hoje a gente faz questão de dar voz a essas guerreiras. Todo dia eu levanto, eu me fardo e eu venho pra guerra. Olha, eu nem os piores sonhos eu imaginei que a gente poderia passar por isso. Nunca foi tão crítica a situação da pandemia como o que estamos vivendo agora. É um cenário de guerra. Eu fico muito triste cada vez que eu abro uma placa de resultados e vejo aquele monte de positivo. E eu fico pensando, meu Deus, o que as pessoas estão fazendo? A mulher, ela sempre teve múltiplas tarefas, né? Eu acho que, além da gente ir para a rua trabalhar, a gente ainda se sente responsável em casa, pela casa como um todo, né? Então, o meu sentimento é um sentimento de empoderamento e até mesmo de valorização. É um orgulho poder saber que uma mulher, nos dias de hoje, consegue
tomar decisões e levar à frente ações tão importantes no combate a essa pandemia. A força, a sensibilidade e a delicadeza da mulher são essenciais, assim, nesse momento. Temos capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E isso, eles podem tentar, mas eles não vão conseguir. E eu tenho visto que hoje a mulher já não é mais enxergada tanto como sexo frágil. O primeiro sequenciamento do vírus no Brasil foi feito por uma mulher. Então, e aqui em Porto Alegre também nós temos exemplos, a nossa secretária da Saúde, a mulher. Esse Dia das Mulheres não vai ser como os outros, vai ser diferente, como tudo tem sido diferente nesse último ano, mas ele está aí para nos fortalecermos, né? Emocionante. Parabéns ao Dia Internacional da Mulher, a cada uma das mulheres, das nossas colegas mulheres. É verdade. A nossa editora-chefe, né? A Lili. Então, parabéns em nome da Lili. Homenageamos todas as mulheres da parte de produção, de reportagem. Já dá pra gente botar uma foto? A nossa meteorologista, não podemos ter... eu queria mostrar alguma foto. A gente vai ter que preparar uma surpresa. Vocês não acham? Hein, Lucas Abate? Concordo com tudo. Hein? O André acho... falar. Diga, Lucas. Fecho com você, já vamos escolher a foto agora mesmo. Vamos lá. A gente vai ter que fazer uma surpresa para essas meninas todas. Agora, André. E com muita, mas muita dedicação, né? Ajuda a gente a tocar pra frente. Sexo frágil, hein? Sexo frágil é a gente, os homens. É ou não é? É verdade. Então, meninas, já podemos mostrar a foto? Olha aí, gente. Olha aí, Lu Coman. Um beijo grande, Lu. Também, ó. Nossas palmas para Lu Coman. Mais uma fotinha aí pra gente. Olha aí, a Gabilerina. Um beijo, Gabilerina. Parabéns pelo teu dia. Estael Cias, nossa meteorologista. Um beijo grande. Bruna. Olha aí, a Bruninha. Todas um beijo grande também. Maravilhosas. Isso aí. A Aline já entrou ao vivo com a gente, a Aline Schneider. E quando a gente parte agora para a área técnica, também diversas mulheres, ó. Beijos para cada uma de vocês. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse Dia Internacional das Mulheres. Deixa eu conversar com o Lucas Abate, porque olha só, com a possibilidade de fechar as portas, comércios desrespeitam a bandeira preta, imposta pelo governo do estado, mantendo os locais abertos. O Lucas Abate, olha, teve confusão em Porto Alegre, inclusive a nossa equipe, foi insultada, agredida aí na capital gaúcha. Conta pra gente em detalhes, Lucas Abate. André, pelo menos uns olhares bastante ameaçadores que a gente recebeu circulando pelo centro de Porto Alegre, olhares agressivos, muita gente tirando foto da nossa equipe como se a gente estivesse fazendo alguma situação irregular. Mas, André, o que dá para perceber circulando no centro de Porto Alegre é que as portas, claro, não devem abrir, mas uma brecha aí que foi feita por alguns comerciantes. A meia porta, André. Abre a porta até a metade, quem quiser entra, se abaixa, entra ali tranquilamente e o comércio segue funcionando normalmente. A nossa equipe circulou hoje pela manhã na Voluntários da Pátria, principal centro de comércio da capital. Algumas lojas atuando dessa forma, André. Outras lojas abrindo totalmente, usando aquelas brechas, vende produto essencial, vende alimentação. Claro, agora tem uma nova lei, uma nova regulamentação que altera isso, mas brechas estão sendo utilizadas para o comércio funcionar normalmente. E o que mostra, André, a situação irregular é uma imagem que foi feita hoje pelo nosso cinegrafista Paulo Garavelo, no momento em que a gente chegou na Voluntários da Pátria. Ele posicionou a câmera em determinado ponto e, André, começa aquela correria. Gente baixando porta, mensagem no WhatsApp, várias lojas baixando a porta, metade da porta até o final, ao mesmo tempo, para evitar que a gente fizesse os flagrantes que mostrasse essas situações irregulares. E a fiscalização estava pelas ruas? Lá eu também, ó. Olha, André, circulando hoje, a gente não viu movimento de fiscalização. Até conversei com a Guarda Municipal logo depois, relatando essa situação. A Guarda Municipal disse que está fazendo e queria mandar equipes no local, mas como ocorre essa situação da meia porta, André, muitas vezes eles podem alegar que abriram para algum funcionário entrar,
abriram para fazer algum aplicativo de teleentrega, por exemplo. Então são brechas que esses locais estão explorando para conseguir manter a abertura mesmo que irregular nesse momento de bandeira preta. Mas André, circulando pelo centro, a sensação é de que baixou pouco ou quase nada a movimentação, porque o movimento no comércio, o movimento de pessoas comprando, os clientes, continua muito grande ainda no centro de Porto Alegre. Pois é, a mania, né, sempre tem que ter o jeitinho, né? Quer dizer, a lei, tu tem que dar um jeito de desviar. Né? E sabendo que é um momento em que, se as pessoas ficarem doentes, não vai ter jeito para ir para o comércio. Eu sei que é difícil. André, como é fácil falar? Não é fácil falar. Afinal, nós estamos há um ano já em meio a essa pandemia, em meio a restrições. Só que a questão chegou num ponto, e aquilo que a gente sempre fala, a questão é coletiva. Não é cada um cuida de si. No momento de uma pandemia, cada um que cuida de si está cuidando do outro. E vice-versa, quer dizer, a gente vive um caos. Eu estava mesmo aqui comentando com os colegas na sexta-feira, gente. Prestem atenção, na sexta-feira, quando nós terminamos aqui o SBT Rio Grande, um total de 662 pacientes estavam na UTI aqui em Porto Alegre. De sexta-feira para agora de manhã, mais 65. Estamos com 727 pacientes em UTI, estado grave. Outro detalhe, quantas pessoas estavam esperando leito de UTI, né? Aguardando na emergência, ou seja, precisando de ar para respirar? Eram 134, agora passou para 165. E isto são números que eu peguei agora, faz uns 20 minutos, se eu olhar agora, provavelmente aumentou. Então é uma situação extremamente grave, Glauco, Lucas. André, tem uma coisa que não se discute, lei. Lei não se pode não concordar, mas não se discute, tem que cumprir. Aquilo que nós estávamos falando antes do jornal, eu comentei com o André. Gente, fiscalizar e mais que isso, punir. O poder público tem que ter esse papel, porque a gente sabe, vamos pedir para o pessoal se conscientizar. Não se conscientiza. É que nem pedir para torcedor, não briguem no estádio ou fora dele. Não adianta, eles vão brigar uma hora ou outra. Então tem que ter rigor. Tem que ter rigor, senão os bons pagam pelos maus. André. Não, e agora no final de semana... E mais do que nunca, André... Pode seguir, Lucas. Essa frase do Glauco, os bons pagam pelos maus, faz muito sentido, porque, claro, a gente não tem número exato, mas dá para dizer que 10, 20% dos comerciantes estão abrindo dessa forma irregular. O restante, a loja do lado, está fechada, está cumprindo o decreto. Ou seja, ele está sendo desleal também com o próprio concorrente que está ali do lado e não pode abrir, e por causa dessa situação vai ficar mais tempo ainda fechado. Então não é só uma questão do coletivo para a cidade, mas também uma falta de lealdade com os concorrentes, com pessoas que estão ali na porta praticamente ao lado. Para quem está chegando agora, meio-dia e 1 minuto, nós estamos falando sim sobre a situação do comércio mediante mais uma semana de bandeira preta. Circular pelo centro de Porto Alegre, a gente se depara com isso, as pessoas caminhando. O uso de máscara é uma outra questão, quer dizer, agora é uma multa prevista de R$2.000, mas isso na segunda vez... É uma coisa assim que eu, para mim, já tinha que estar multando isso há muito tempo. Faz um ano que nós estamos falando isso. E tem gente que ainda diz assim, nossa, meu Deus, o vírus, ele tá aí mesmo. Não, minha filha, não tá aí não. É na imaginação. Pelo amor de Deus, o que precisa mais ser feito? Tem pessoas que só acreditam quando alguém próximo ou ela própria fica doente. Mas precisa ser assim. E outra coisa, André, não se discute preferência política. Eu sou a favor de A ou B. O vírus não tem. Antes, o vírus não escolhe. A lei é para todo mundo. Não interessa se é do partido A, do partido B. Então, cumpra-se a lei com o rigor que ela merece. E daqui a pouco, inclusive, vamos esclarecer a respeito dos supermercados. Em seguida, teremos uma entrevista a respeito disso. Daqui a pouco nós voltamos. Obrigado, Lucas e Glauco Paz, a 12:02. E olha só. Nós temos aí a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Um tiroteio que aconteceu no norte do estado e a morte de um policial em serviço da Brigada Militar. Teve uma homenagem, ele foi atropelado durante uma fuga. Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho o que aconteceu e aí o momento que esse policial recebe a homenagem de colegas, né? Tem Polícia Rodoviária Federal, tem ali o carro da Polícia Civil, da própria Brigada Militar.
Daqui a pouco nós vamos explicar o que aconteceu e, infelizmente, né, uma tragédia em que, como se diz, né, na linguagem, tombou em serviço um brigadião. Daqui a pouco a gente entra em detalhes contando de fato o que aconteceu. Muito bem, 12:03. Olha só, hoje começa a valer esse decreto estadual que proíbe a venda de itens não essenciais no comércio. Bom, como os supermercados vendem, né, diversos produtos, como é que eles vão se organizar para isso? O que pode e o que não pode ser vendido? O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, a AGAS, Dr. Antônio César Longo, ele vai conversar agora com a gente ao vivo a respeito disso. O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, presidente. Ok, boa tarde. Nós realmente, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós na mesma guerra contra um grande inimigo. Então, o momento é de nos unirmos. Qualquer guerra ou pandemia, nós precisamos ter um líder. E, nesse caso, nós temos os nossos políticos, os nossos líderes, que nós precisamos seguir as normas e regras. Nós, claro, temos que participar para a construção, para a execução das leis, e realmente toda lei tem que ser cumprida, mas a lei boa é aquela que todo mundo pode cumprir e tem condições de cumprir. Então, Mas aí o senhor entra num ponto que é exatamente essa dificuldade que tem os supermercados. Para quem está chegando agora com a gente, 12:04, estamos falando, né, das novas restrições aí a supermercados em meio a mais uma semana de bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul. Nosso entrevistado, o presidente da AGAS, a Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo. E eu vejo que a dificuldade, presidente, dos supermercados é compreender o que é essencial, porque para quem é, o que é essencial pode ser para um, pode não ser para outro. E percebe-se que os mercados estão com essa dificuldade, por exemplo, de retirada dos produtos das prateleiras. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente e até mesmo para deixar o nosso telespectador, né, bem orientado quando ele for ao mercado, o que ele vai encontrar, como é que as coisas estão distribuídas. Realmente, houve essa confusão inicial, porque não existe uma nomenclatura oficial, nacional, do que é esse item essencial ou não essencial. Atividade essencial, sim, o supermercado é uma atividade essencial e, a princípio, pode comercializar todos os itens por estar presente em todas as partes desse Brasil. Então, o governo do estado, né, durante o final de semana, diversos contatos, ele nos retornou e realmente se esclareceu essa situação. Então, os itens que nós concordamos em não comercializar, né, acatamos a determinação e ficou muito claro, são eletroeletrônicos e linha de têxtil, mas têxtil, aquela situação pessoal, né, roupas pessoais, íntimas, porque eu acho que o erro, a nomenclatura, o essencial ou não essencial, ele realmente ele confundiu muito. Né? Porque, que nem você falou, que é essencial para ti não é essencial para mim. E, então, acho que a gente está disposto, sim, a contribuir, a mostrar essa responsabilidade civil, respeito, né, por essa norma. Então, a orientação é essa, não precisa retirar da gôndola, apenas colocar uma fita, isolar eletroeletrônicos, no caso do supermercado, e têxtil, que pode ser também a venda por e-commerce. Mas a questão essa, eu vejo, é o mínimo do que pode se fazer. O que pode se fazer sim, todos nós precisamos cuidar de outros clientes, mesmo o consumidor exigir do cliente que está dentro da loja a utilização da máscara, o distanciamento, porque hoje nós temos, são mais de 110 mil pessoas que trabalham no setor, mais de 5 mil lojas. 40% são jovens, e às vezes esses jovens que acabam educando pessoas mais velhas sobre as regras de utilização de máscara, né, já que o setor sabe das suas responsabilidades e nós constantemente reforçamos essas normas e protocolos de distanciamento e higienização. Sobre isso, presidente. Sobre isso, muita gente fala que a fila agora é para o lado de fora. Não sei se o Lucas ou o Glauco querem abordar isso. Não, eu queria fazer uma pergunta ao presidente, porque a gente tem a dúvida agora, inclusive hoje, né, é o Dia Internacional da Mulher, muita gente querendo comprar flor. Flor é essencial, não é essencial? Teve uma notícia falsa a respeito de bebidas, que os supermercados também ficariam proibidos de vender. O governador chegou a vir a público para dizer, não é verdade isso. Vocês têm conhecimento dessa situação, né, presidente?
Realmente, é que qualquer restrição, né, de horário, de espaço, realmente gera uma confusão, né? As pessoas, nós estamos vindo a público também para garantir que não faltarão produtos. Hoje não tem limitação, regramento de proibição de venda de bebidas. A questão das flores, ontem o governador esclareceu e realmente as flores poderão ser comercializadas hoje, Dia da Mulher, justamente porque as flores têm esse outro aspecto, elas têm um aspecto, têm uma cadeia produtiva muito grande. O setor estava todo programado, senão aconteceria um descarte, um grande lixo, no momento que as pessoas estão precisando se premiar, precisando sorrir, né? Então, nós acreditamos sim que hoje as flores estão liberadas e acreditamos que amanhã a gente possa ter outra conscientização da continuidade da venda, já que é um setor produtivo, né? Ela é um produto essencial, as pessoas estão precisando, né, se premiar, receber presentes e nada melhor do que uma flor, principalmente no Dia da Mulher. Lucas. Presidente, boa tarde. Sobre esse horário de fechamento às 8 horas da noite, a gente viu que em alguns locais até gerou mais fila, gerou maior movimento. A associação conversa com o governo para tentar ampliar, nem que seja até às 10 horas da noite? Eu acho que o primeiro momento, não é o questionar, mas o governador determinou, acho que é aquela história, missão dada, missão cumprida. Vamos tentar antecipar essas compras, porque as próprias prefeituras também, elas acabaram limitando os horários de atendimento de ônibus. Então o setor também está com uma dificuldade do transporte, porque assim, às vezes tu limita muito a presença dentro de uma loja, mas não limita dentro de um coletivo de ônibus, que realmente estão bem aglomerados. Mas nós, no momento que nem nós falamos, nós estamos procurando divulgar ao consumidor, eu acho que em vez de questionar muito essa limitação, o consumidor tem a oportunidade de antecipar as compras. E isso aconteceu, porque o cliente, antes da pandemia, ele demorava cerca de 15 a 20 segundos para escolher um produto. Antes da pandemia, nós tínhamos 4 milhões de gaúchos que visitavam as lojas, supermercados diariamente. Esse número caiu para 2,5 milhões de pessoas. E as pessoas hoje, assim, elas não ficam mais do que 8 segundos para escolher um produto. Então, elas estão com muita pressa, elas querem pegar o produto. Claro, a compra aumentou. Infelizmente, nem todos têm renda para fazer estoques, né? As pessoas, quantos têm que trabalhar de dia para pagar a janta. Então, realmente, é difícil num país como o nosso. Mas não estão limitando um por família, né? A gente está com um corte aí, presidente. Está com um corte no áudio. Só para a gente finalizar, Santa Catarina está fazendo um só integrante de família que pode entrar no mercado. O casal não entra mais. Aqui a gente não tem essa restrição ainda, né? Alguns municípios têm isso aí, mas também não funciona, porque minha esposa vai antes e o outro vai depois, mas tudo é conscientização. Então, eu acho que assim, a questão do horário, sim, as pessoas têm que antecipar a sua compra, tem um horário. O supermercado fica em média aberto 12 horas por dia. Uhum. Então as pessoas têm que saber que tem essa limitação agora. Eu não vou questionar a limitação, vou cumprir e vou acabar antecipando as compras. Tá certo. Eu quero agradecer a conversa com o senhor, essas restrições que ficam enquanto estivermos na bandeira preta. Muito obrigado mais uma vez, presidente da Agas, doutor César Longo. Muito bem. 12:02 agora. Atenção, 12:02, o cerco a assaltantes de banco. Teve um cerco no norte do estado e 2 bandidos foram mortos. Foi agora no final de semana em Alpestre da Serra. E esse tiroteio levou a Brigada Militar. Olha, foi uma perseguição mato adentro. Quem tem os detalhes é ele, Glauco Paza. Pois é, André, esses 2 criminosos foram mortos no confronto com o BOP na tarde deste domingo. Como você falou, em Alpestre da Serra, na região norte do estado. Eles estavam no interior de uma mata onde aconteceu este cerco aí. E com eles foram apreendidos uma pistola e 2 revólveres dos vigilantes do banco que tinha sido assaltado. Ou seja, eles levaram também as armas do vigilante. Outro suspeito foi preso ainda na quinta-feira em Chapecó, no oeste catarinense. O roubo ao banco foi na manhã de quinta-feira passada, quando a agência estava aberta aos clientes.
A gerente da agência chegou a ser levada como refém, mas foi liberada em seguida numa propriedade rural no interior de Alpestre. Durante a ação, ninguém ficou ferido, mas aconteceram essas mortes aí que a gente mencionou, né? As buscas contaram com o trabalho dos policiais de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma ação conjunta, portanto, André. Muito bem, para quem está chegando agora, meio de 3 minutos, está aí imagens de uma perseguição da Brigada Militar, um assalto que aconteceu, na verdade, foi na quinta-feira, né, Glauco, lá em Alpestre da Serra, e aí, portanto, a perseguição da Brigada Militar a pelo menos 2 criminosos. E aí, o que aconteceu com eles, Glauco? Falei, até helicóptero foi usado na busca aí desses bandidos. Eles fugiram para o interior, a gente já sabe que Alpestre é um município pequeno, mas com uma vasta extensão rural, eles fugiram para o interior com as armas que foram roubadas do vigilante do banco, mas um cerco da polícia acabou pegando esses criminosos. Como eu disse, 2 foram mortos e um outro já tinha sido capturado em Chapecó, oeste catarinense. Portanto, esse foi o desfecho, a polícia fazendo um cerco e conseguindo, então, deter um dos homens e os outros 2 acabaram mortos, André. Não, e esses homens soltos, tu imagina só, armados como estavam, mata dentro. Qualquer um poderia ser feito refém, né, Glauco? Essa era uma das preocupações da polícia, e manter a segurança das pessoas, porque o pessoal no mato já estava aí desde quinta-feira se alimentando de que jeito? Daqui a pouco ia invadir casa e sabe lá o que podia acontecer. Então, por isso, o compromisso de prender o quanto antes, porque, olha, os caras fizeram, inclusive, a gerente do banco refém, né? Lembrando que isso foi na quinta-feira de manhã. Lembrando que ela não teve ferimentos, mas, é claro, teve a consequência psicológica de tudo isso que aconteceu, né? Um local ermo, eles contaram com a ajuda de moradores, inclusive, pela dificuldade de acesso, mas conseguiram, neste cerco, digamos, sucesso, né? Porque a gente não deseja a morte de ninguém, mas enfim, 2 criminosos acabaram morrendo no confronto com o bloco. E tá aí a perseguição mata dentro feita pela Brigada Militar. Muito bem, 12h15 minutos agora, 12h15. Nós temos um recado para todos vocês, dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, olha só, no Dia Internacional da Mulher, a gente presta homenagens, lógico, mas também precisa falar da dura realidade. O número de casos de violência contra as mulheres é altíssimo. O colega Lucas Abate tem informações de uma operação nacional que justamente centralizou o combate ao crime contra a mulher. Lucas. André, quando você fala altíssimo, a gente lembra que aqui no Rio Grande do Sul os números até felizmente estão caindo. Mas um depoimento que foi dado até hoje pela chefe de polícia, a delegada Nadine Flor, enquanto estiver uma mulher sendo assassinada, vítima de feminicídio, a polícia vai estar muito atenta para tentar zerar totalmente esses números. E é esse o objetivo da operação que foi realizada hoje, a Operação Resguardo. Na verdade, André, é uma operação realizada desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, uma operação contínua e que hoje teve uma ação um pouco mais forte para marcar justamente o Dia da Mulher. Desde o início do ano, André, 180 agressores foram presos em flagrante ou preventivamente por violência contra a mulher. E olha só esse dado, que daqui a pouco até a gente vai conversar com a delegada Geise Lauro, que é a coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Só neste período também, André, 51 mil atendimentos a mulheres
que denunciam violência. Isso no Rio Grande do Sul. Nossa. Atendimento na delegacia, pelo 190, por aquele WhatsApp, ou seja, um número que mostra a importância de se fazer a denúncia, ainda mais nesse período, né, de isolamento, em que muitas mulheres ficam dentro de casa com o agressor, em que a dependência financeira muitas vezes aumenta também, e esse é um dos motivos dos feminicídios continuarem em alta ainda, porque muitas vezes a mulher depende financeiramente do agressor e precisa voltar para a casa dele após fazer a denúncia, e é uma preocupação muito grande que a polícia vai dar detalhes depois, daqui a pouquinho, como que as pessoas podem pedir ajuda ou ajudar outras mulheres, André. E tem salas novas sendo inauguradas, a Sala das Margaridas. Em seguida o Lucas vai falar pra gente. Muito bem, atenção, olha só. Uma moto foi arrastada por um caminhão. Foi, pelo que eu vi, Glauco, foi cerca aí de 30 a 35 quilômetros até. Isso aconteceu no litoral de Santa Catarina. E o motorista, um gaúcho aqui de Camaquã. Vocês perceberam a moto na frente da boleia do caminhão? Percebam no detalhe. Olha, gente, tem muita história para contar deste fato aí. Muita história para contar, para explicar, porque, bom, primeira coisa, como que a moto foi parar na frente deste caminhão? Segundo, e as pessoas que estavam nesse caminho, o motorista do caminhão não viu o que é que aconteceu, e as pessoas que estavam na moto, o casal que estava na moto. Bom, sobre este caso que aconteceu em Santa Catarina, na BR-101, envolvendo o caminhoneiro aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos conversar agora com o delegado William Soares da Silva, que está à frente dessa investigação. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, delegado. Boa tarde. Escuto sim. Boa tarde a todos os ouvintes do SBT do Rio Grande do Sul, né? Obrigado, delegado. Estou ouvindo bem vocês. Delegado, para quem não acompanhou, rapidamente a gente vai contar essa história. Eu só queria que o senhor me atualizasse. A senhora que estava acompanhando era um casal, ela ficou gravemente ferida e faleceu, é verdade? Positivo. Ela faleceu. O Anderson e a Sandra, né, que estavam na motocicleta. Eles estavam, isso foi ali na região próximo à Laguna, correto? Não, município de Penha. Laguna já mais para a região sul do estado. Tá, mais ao norte. Então foi município de Penha. Próximo aqui a Balneário Camboriú. Bom, e aí então... Beto Carreiro World, né? Certo. Foi próximo ao Beto Carreiro World. Bom, o casal estava na moto e aí o que aconteceu? Estava pela própria BR-101. Na faixa da direita, andando aproximadamente 90 km por hora, quando o condutor da motocicleta sentiu um impacto. Na parte traseira da motocicleta, e ele disse que sentiu que a esposa caiu e ele desfaleceu. Perdeu a consciência. Ele o piloto da moto? Ele recebeu um impacto muito forte por trás. Certo. Ele não percebeu o que o tinha atingido, né? Mas ele percebeu um impacto muito, muito forte por trás. Certo. Sentiu que a esposa não estava mais na garupa e já desfaleceu automaticamente. Porque ele me narrou em depoimento. Ele sentiu o impacto, sentiu que ela caiu e ele desmaiou. Tá, aí ele chegou no momento que... E ele não caiu, ele ficou na moto, né? A sorte dele eu não sei com qual apresentador que eu estou falando, né? André. Mas, André, quando me contaram, né, que ligaram para a unidade policial informando a respeito da ocorrência, quando ligaram informando isso, eu achei que fosse até trote. Não, é uma história assim, porque quando você vê as imagens, você passa a acreditar, entendeu? Sim. Porque nós estamos, delegado, recebe o impacto de uma moto e sobrevive, né? Não, nós estamos mostrando, gente, para quem agora meio-dia 21 minutos, estamos conversando com o delegado William, que está à frente dessa investigação. Disso que aconteceu ontem em Santa Catarina, mais ao norte, lá no Balneário de Penha, na BR-101, um casal que foi atropelado por este caminhão, a moto ficou presa, a mulher que estava grávida, infelizmente, ela faleceu mais tarde, e aí o piloto desmaiou. Quando ele voltou a si, ele estava na moto, não é, delegado? E aí e o povo todo, as pessoas atrás do caminhão dizendo para o motorista parar, e o motorista não parava. E aí, como é que conseguiram parar o caminhão? Porque o piloto, ele chegou, ele foi escalando o caminhão andando e ele escalou até a porta do motorista, não é? Sim. Então, ele falou que viu que estava preso na frente da carreta e a carreta em alta velocidade. Ele fez uns sinais pro motorista e o motorista meio que deu de mão para ele, né? Dizendo, assim, fazendo um sai gesto daí, de... sai da frente. Sai daí, sai da frente. Aí ele resolveu escalar a parte da frente da carreta, chegou na janela e implorou pro motorista parar o caminhão. E o motorista se mostrou indiferente. E outras pessoas também.
Outras pessoas... Aí e todo mundo sinalizando na rodovia, dando sinal de luz, buzinando quando a carreta passava e ele não parou, né? Bom, aí esse trajeto foi de quanto? Se fala em 20, 30 quilômetros, qual é o correto? Mais ou menos 32 quilômetros, né? Que foi do município de Balneário de Penha até o Morro do Boi, que a gente chama aqui, que é o morro que liga Balneário a Itapema, né? Tá. Então, na descida do morro, já estamos no município de Itapema. Bom, então, na subida desse morro, ele não parou o caminhão. Conseguiram fechar o caminhão porque o caminhão estava carregado e ele perdeu potência na velocidade. Aí, por isso que conseguiram pará-lo. Não, aí, então, imagine o piloto... Não, é uma coisa, assim, absurda. Aí o piloto acordando, ele escalou e foi para a porta e o motorista nem aí. E as pessoas todas André, do lado... O motorista, em uma parte da viagem, agrediu o motociclista para que ele caísse. Já ele preso ali na porta. Que bárbaro. Mas que é isso, gente? O motorista do caminhão deu socos em seu rosto para que ele caísse. Para você ter uma ideia do grau de barbaridade desse motorista, que além de ter causado um acidente gravíssimo, ainda tenta derrubar com socos o motorista que estava preso na porta do seu caminhão. E o caminhão só parou porque alguém teria desconectado ali aqueles cabos dos freios, é isso? Não, acredito eu que não. A informação que chegou que ele foi parado no morro em virtude de perda de potência, né? Ele não conseguiu. E é um morro íngreme lá, esse Morro do Boi, aqui no município de Balneário Camboriú. Então ele foi perdendo potência, os outros carros, outro caminhão fechou, aí conseguiram pará-lo. Né? O outro caminhão entrou na frente dele, veio outro caminhão, foi diminuindo a velocidade até parar e conseguiram parar o trânsito e conseguiram fazer a captura dele. Bom, porque se fosse uma estrada reta, esse cara estaria dirigindo em alta velocidade. Por um longo período, ia ficar dirigindo por um longo período. Se fosse uma estrada totalmente reta, acredito eu que não iam pará-lo aqui, que não iam pará-lo. Mas, delegado, fizeram o teste do bafômetro, deu negativo. O que é que aconteceu com esse motorista de caminhão? Ele fez uso de drogas. Porque a lei determina, a lei diz que conduzir veículo automotor sob efeito de substância de álcool ou substância de efeito análogo. No caso dele, foi drogas. E quando os policiais me relataram que atenderam a ocorrência, e quando o teste de alcoolemia deu zero, eles que já estavam com essa suspeita, né? Aí que eles fizeram a busca no caminhão e encontraram cocaína, um saco com aproximadamente 1 grama de cocaína na cabine do caminhão. Delegado, meio-dia 25 agora, para quem está ligando no SBT, nós estamos mostrando aí que aconteceu, um caso gravíssimo que aconteceu em Santa Catarina. Aí ele dentro do caminhão, o motorista gravando, fazendo uma boate dentro do caminhão. Diz que ele dirigia 28 horas seguidas, é verdade? Então, ele disse que estava sem dormir, assim, em entrevista preliminar, porque ele exerceu o seu direito de permanecer em silêncio com relação aos fatos, né? Mas em entrevista preliminar, eu conversei um pouco com ele, mostrei inclusive esse vídeo, ele disse que havia gravado na sexta-feira e que desde então, né, não estava dormindo direito ou dormindo pouquíssimas horas. Desde quinta para sexta, ele falou que não lembrava de dormir bem. E aí dentro do caminhão, na boleia, ele fazendo uma boate. Gente, coloca a imagem do caminhão, tem alguma coisa escrito atrás que o Clayton me mandou aqui uma mensagem. Atrás do caminhão tem uma frase ali, até me ajudem a olhar o que é. Glauco, diga, Glauco. Não, eu tenho curiosidade de saber qual é a idade deste rapaz. Sem Deus, olha, seu Deus. Seu Deus ou sem Deus? Porque assim, ó, se ele é usuário, muitas outras oportunidades ele botou gente em risco, né? O senhor tem a informação de que idade ele tem, delegado? 35 anos. 35 anos. É de Camaquã, né? Sim. Que coisa, André. E esse casal cuja senhora faleceu, eles são da onde, delegado? Do município aqui próximo a Balneário, Camboriú, né? Que é Balneário de Camboriú e Camboriú. Eles moram em Camboriú. E ela, logo que ela caiu, ela ficou em estado grave e foi encaminhada ao hospital. Gravíssimo, né? Ela ficou em estado gravíssimo. Eu cheguei na madrugada, né, de sábado
Eu fui ao hospital e, tipo, só na região ucraniana ela tinha 2 ou 3 contusões sérias, né? Ela estava grávida? Fraturas sérias. Não, essa informação não foi confirmada. Tá, e ela faleceu na noite de ontem mesmo? Não, ela faleceu na tarde de ontem. Na tarde de ontem? Finalzinho de tarde, da tarde, início da noite. E ele como é que está, delegado? O Anderson, assim, quando eu falei com ele estava um pouco assustado ainda, sereno, né? Estava tranquilo e, assim, com lesões leves, né? Como ele saltou do caminhão. Meu Deus do céu. Ele saltou do caminhão. Quando ele sentiu que o motorista não iria parar o caminhão, ele também, quando tem na chegada ao município de Balneário Camboriú, também tem uma pequena subida. Sim. Quando o caminhão diminuiu a velocidade por conta dessa subida, ele foi e pulou. Ele falou que pulou mais ou menos uns 40 km por hora, aí ele se machucou um pouco, bateu a cabeça no chão. Imagina. Então ele tá com alguma... Mas assim, as lesões dele são leves, mas é protocolo médico quando há batida na cabeça, concussão, né? E tinha uma leve concussão, é protocolo médico ele ficar 48 horas em observação. Ele estava em uma observação para ver a evolução dessa concussão. Mas aparentemente os ferimentos dele eram leves. Delegado William Soares, estamos conversando muito desde já, a gente agradece a conversa com o senhor. Nós estamos mostrando as imagens, delegado. E para quem está chegando agora com a gente não está entendendo, este homem aqui que está pendurado no caminhão, está aqui ele, o Anderson, desesperadamente tentando fazer com que o motorista parasse. Ele andou, este homem, primeiro, põe agora para aquela imagem da moto. Dá para ouvir o barulho da moto, inclusive, né, sendo arrastada no asfalto, André? Pode, a gente vai botar agora a imagem do caminhão e depois com o áudio, se possível. A gente vai mostrar a moto sendo arrastada e depois congela a imagem para mim. Não, é assustador. Para quem está chegando agora, esta moto ali, ó, foi arrastada pelo caminhão por 32 quilômetros. Olha ali, ó. Tem o som? Tem o áudio? O pessoal querendo, olha aí, ó. O cara não para esse caminhão. A menina que gravou desesperada. E o pessoal ligando para a polícia desesperadamente. A polícia que não chega logo. A moto tá presa em frente. Olha aí só. RS, Rio Grande do Sul. Veio levando o cara 5 km. Passou por cima e veio andando. 5 km levando a moto, cara. Porque delegado, olha aí, ó. Momento que o povo invadiu a cabine. Tá bom, rapaz. Tá bom. Tá bom, rapaz. Tá bom. Parou, rapaz. Ei, deu, tá bom. Agora... Tá bom. Parou. Eu só imagino o Anderson, o desespero desse homem, primeiro porque viu a mulher caindo, e não sabe em qual momento. Ele desmaiou, conforme disse o delegado, ele desmaiou e ficou na moto e não caiu, sabe-se lá quantos quilômetros. Aí quando ele tomou, né, a consciência, imagina, ele deve ter achado, ele sim, num pesadelo. Ele relatou aproximadamente, ele ficou inconsciente por aproximadamente 5 minutos, né? Porque do ponto em que ele sentiu o impacto e onde ele acordou na BR, ele falou que acordou próximo, chegando ao município de Navegantes. Uhum. Não, e foi agredido é mais ou menos ainda. uns 4, 5, assim, alguns minutos, né? Ele ficou 2, 3 minutos desacordado. Ele falou que poderia ter sido até 5, né? Não, em virtude de onde ele foi, de onde ele sofreu o impacto até onde ele acordou e onde ele foi para poder saltar, né? Ele saltou próximo ao município de Balneário. E é nesse ponto... Deve ter ficado mais uns 10 minutos na BR, ali preso na porta, pedindo para o motorista... E sendo agredido. Implorando para o motorista parar. E o motorista dizendo que não iria parar. E agora, sendo agredido, Glauco. Exatamente. Pelo motorista. E agora, outra imagem que me chamou a atenção, acho que o delegado também, é aquela comemoração dele, aquela boate particular dentro do caminhão. Como é que ele fala? Mostrando... Olha aí, vamos esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Sim, isso na estrada. Essas imagens eu recebi logo após o acidente. Né, e eu achei que tivesse até sido na noite anterior, né, ao ocorrência do fato, né, não que justificaria o que ele fez, mas tipo, entenderia porque esse cara fez o uso de drogas e já estava sem dormir e causou esse desastre. Qual era a carga? A carga que ele carregava e qual era o destino? Ele disse Chuí, Rio Grande do Sul, e a carga era de alumínio. Meu Deus do céu. Sabe onde é Chuí, né, André? Mas, olha o caminho que ele ia fazer, né? Isso foi sentido sul, então, correto?
Correto. Ele estava indo para o Chuí. Ele pegou essa carga, ele foi de um, eu não lembro se ele foi de um lugar para São Paulo, já carregado. Entregou a carga lá e pegou essa carga para entregar no Chuí. E quer dizer, essa pessoa circulando por aí pelas rodovias do Brasil. Algumas pessoas falaram que seria aquele remédio, como é que chama? O rebite. Rebite. Né? Mas também rebite ou não? Creio eu que o rebite, somente o rebite, não teria dado esses sinais que ele chegou na unidade policial. Porque, tipo, a cocaína tem uma questão muito característica da reação. Alucinação, que fez o uso. E ela fica meio que se contorcendo e mordendo a boca, né? É um sinal bem característico da pessoa que faz o uso, né? Então a gente consegue identificar, né? Tipo, esse cara provavelmente usou isso. E nós achamos a cocaína, né? Dentro do caminhão. A polícia rodoviária dentro do caminhão. Então, assim, meio que corrobora a tese de que ele fez uso de drogas, né? Porque os policiais, ao oferecerem o teste do etilômetro e ele dá 0, né? E o motorista disse, eu não fiz uso de álcool, assim, aumentou a suspeita e eles realizaram uma busca. E ele disse, na cabine do caminhão e encontraram a droga, porque os sinais característicos são de uma pessoa drogada. E ele disse que parecia que estava sonhando, não é verdade? Não foi essa a alegação? Sim, realidade. Ele falou que para ele aquilo não era uma realidade, ele estava num sono, sonhando. Meu Deus. Que coisa louca. O senhor ele se desprendeu da realidade. O senhor vai voltar a ouvir ele, né, delegado? Ele, assim, acredito eu que ele não vai esclarecer. Primeiro que ele não quis falar sobre os fatos, né? Ele já exerceu o seu direito ao silêncio. O procedimento, ele é encaminhado ao fórum, né? Então, provavelmente eu não vou fazer uma nova oitiva dele, a não ser que a defesa, né, dele aqueça, né? Ele concorde com essa nova oitiva, né? A placa, o escrito ali é verdade, pelo que sem Deus. Para ali um pouquinho para ver o resto ali, se possível, coloca pra gente. Bom, 2 dúvidas rápidas pra gente encerrar, delegado. Ele vai ser enquadrado em quê? E ele trabalha para alguma empresa, é particular? O que ele... Sim, ele trabalha para uma empresa da própria cidade dele de Camaquã, só que ele não quis falar o nome da empresa, tá? Para que não desse uma repercussão maior contra a empresa, disse que trabalha numa empresa da própria cidade, Camaquã. E ele foi enquadrado, né, no crime de... assim, olha só, tem que entender que a mulher faleceu ontem às 18 horas. Eu terminei a lavratura do auto de prisão em flagrante às 5h30, às 7 horas, 6h30, 7 horas da manhã de ontem, né? Então, tipo, ela faleceu após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, eu enquadrei ele numa dupla tentativa de homicídio qualificada pela impossibilidade de defesa das vítimas. Mais crimes do Código de Trânsito, fuga, embriaguez e omissão de socorro. E posse de drogas para consumo próprio. Sim, e a empresa que contrata não tem que fazer exame, como é caminhoneiro, exame toxicológico, ou mesmo para renovar a habilitação, doutor? Então, recentemente parece que houve uma mudança na legislação, era exigido esse exame toxicológico, mas foi suspenso por um acordo que houve entre os caminhoneiros e o governo. Entende? Então, aparentemente tinha essa previsão na legislação, mas eu não lembro para qual categoria de caminhoneiros, não eram para todos, não sei se tinha alguma categoria específica, carteira D ou E, aquelas carteiras que transportam carga perigosa, eu sei que tinha. Eu agora não me recordo se ainda há essa previsão. Sei que havia uma discussão e que eu lembro que na época o governo disse que iria suspender esses testes de aferição do uso de drogas, né? Os testes... Até pelo custo, né? Eu lembro disso. Eu recebi aqui, a validade do exame toxicológico foi um dos itens alterados a partir da publicação da Resolução 691, que foi estendida de 60 para 90 dias para os exames toxicológicos realizados com a finalidade de emitir ou renovar a habilitação, no caso do Detran. Meu Deus do céu. Bom, delegado William Soares da Silva, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas a gente fica assim, pasmo com isso que aconteceu, lamentando muito
essa senhora que morreu, infelizmente, ela morreu no final da tarde de ontem. Mas o Anderson está vivo, é um milagre. O Anderson está vivo, um milagre. E olha o esforço que ele fez de sobrevivência, porque o que ele andou, primeiro... Ele andou pelo menos uns 10 a 15 quilômetros preso na porta do caminhão. E lá pelas tantas, durante o trajeto, ainda tomou um soco no rosto do motorista para que ele caísse, né? Não, e o equilíbrio pela moto se pendurar no caminhão e ir para a lateral do caminhão e ainda andar 10 quilômetros se segurando, apanhando. Não, é uma história assim... de filme, né? Assim, de filme, né? Uma coisa incrível. E aí o motorista que é aqui de Camaquã, inclusive o caminhão Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul. Delegado, muito obrigado pela conversa, por ter dedicado esse tempo para os telespectadores do SBT aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o delegado William Soares da Silva. Boa tarde para o senhor. Mas eu tô assim, ô Glauco, para aí a imagem do caminhão, só um pouquinho, para aí. Olha aí. Não, é uma imagem que parece montagem de filme mesmo, né? Não tem explicação, André. Não tem explicação. Imagina o pânico de quem está na rodovia vendo aquilo. Sim. E o motorista não dá a mínima, continua andando. Aqui, gente, a moto. Vejam que podia ter passado por cima, né? Podia ter passado por cima da moto, a moto ter caído. Mas não, enganchou e se foram embora. Foram 32 quilômetros. E a gravidade do acidente se refletiu principalmente na carona, né? Essa senhora que veio a falecer, ela passou por baixo do caminhão, logicamente, né? Nossa. E aí as gravidades dos ferimentos foram demais, né? Não, eu fico pensando também, além de tudo, o tipo de motorista que estava circulando pelas estradas e atravessando o Brasil dirigindo, meu Deus do céu. Né? Tá aqui a imagem do caminhão, da moto. Esse homem que aí ele se pendurou e foi para a lateral. Imaginem o desespero, o esforço que teve esse rapaz. Lembrando, isso aconteceu ontem, litoral catarinense. E este motorista do caminhão está preso, né? Confirmado aí que fazia uso, pelo que o delegado disse, fazia uso de drogas. Quase que, aliás, provocou uma tragédia. Poderia ter sido maior ainda. É impressionante. 12h e 39 minutos agora, 12h e 39, olha só. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia de homenagearmos aquela que luta todos os dias contra tantos entraves que o mundo coloca e que ainda assim transborda carinho e amor para quem a cerca. Por isso, minhas amigas, que a IBCM está aqui para agradecer todo esse carinho, a confiança, a sua audiência e para se colocar à disposição para ajudar a cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Com o plano de saúde da IBCM, é mais fácil estar com todos os check-ups em dia, além de cuidar da saúde bucal e emocional. E com a IBCM não existe aquela coparticipação e o preço não muda, né, conforme a idade. Cuide de você como você cuida de quem você ama. E um dia muito especial como hoje, a todas as mulheres, o nosso reconhecimento. Vocês merecem todo o respeito, carinho, amor de todos nós. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, gente. Olha só, um policial militar foi morto. Ele foi atropelado, foi agora no final de semana em Erechim. Olha que final de semana, né? Com perseguições, com essa história dessa moto aí. Que tragédia isso que aconteceu com esse acidente em Santa Catarina com o caminhoneiro. E aqui no norte do estado, este policial militar que foi atropelado numa perseguição. Conta em detalhes pra gente o que aconteceu, Glau. Pois é, e tudo isso foi flagrado por câmeras, né? O pessoal, inclusive, fez imagens depois que a gente, infelizmente, tem que mostrar, né? Porque aconteceu, a gente não pode esconder uma realidade tão dura como essa. No sábado à tarde, algumas pessoas, alguns homens foram flagrados arremessando objetos para dentro do presídio de Erechim. Ao deixarem o local, eles começaram a ser perseguidos e quando uma guarnição da Brigada Militar tentou abordá-los. Só que o carro em que a dupla estava acabou atropelando o soldado Jonathan Grendene Kaverzan Maximovich, de 28 anos. E ainda bateu em outro veículo. Tá aí as imagens que a gente vê de câmeras de segurança, tá? Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. O policial foi velado e sepultado neste domingo no município de Getúlio Vargas, onde nasceu. Aí houve uma série de homenagens, inclusive com um sirenaço. Este é o policial militar que veio a óbito, que faleceu, né?
Foi feita uma homenagem em forma de sirenaço pelos colegas, né? Uma forma de homenagear esse policial que, como você falou anteriormente, tombou em serviço. A única boa notícia, vamos ouvir aí, ó. Essa é uma outra forma de homenagear também, né? A salva de tiros. A única boa notícia, André, neste episódio lamentável é que os criminosos que jogaram objetos para dentro do presídio de Erechim foram presos. E o que a gente espera é que eles fiquem muito tempo na cadeia. Podemos ouvir aí uma palavra do promotor Gustavo Borges, que falou sobre esse assunto aí. Omissão do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Tem se mostrado omisso nessa questão do nosso presídio de Erechim. Tá? Isso tem que ser dito. Lá em 2019, em março de 2019, quando em janeiro desabou aquela estrutura, né, no muro interno do pátio. Em março, o Ministério Público já entrou com uma ação contra o Estado, postulando a condenação do Estado a realizar todas as reformas necessárias de estrutura, inclusive das telas de proteção do pátio aos arremessos. Então, há mais de 2 anos, nós estamos esperando do Estado essa obra. Pois é, André, aí nós tivemos uma resposta da CEAPEM, da SUSEP, né, que estão concluindo o projeto para melhorar a estrutura do presídio de Erechim. O secretário César Facioli, junto com o grupo de secretários, vem trabalhando com propostas de alteração da legislação penal, incluindo a tipificação individualizada do crime de arremesso. Ou seja, teria um tratamento diferenciado a questão de arremessar drogas, objetos para dentro dos presídios, André. O vice-governador foi, inclusive, né, no enterro desse... Um jovem, né? Um jovem, esse soldado da Brigada Militar. Tem a idade dele aí, acho que é 27, não é? 28 anos. 28 anos, um jovem. E vejam que os criminosos, né, Glauco, eles não têm nada a perder. Então, agora foram para a cadeia, também não sabemos quanto tempo que vão ficar presos. Mas não tem nada, a ousadia, né, o desrespeito, né? E jogar o carro por cima, quer dizer, a intenção era matar mesmo. Vamos ver de novo essa imagem, aliás, André, uma imagem que mostra ali o momento do flagrante, né? Imagens das câmeras de segurança. Um pouco antes, né? A ação. A perseguição. Isso. Ali, ó, jogando, arremessando objetos para dentro do presídio. E este foi o carro perseguido. E o que será que estavam jogando ali, hein? Olha, a informação... Olha, porque assim, eu digo isso porque os pacotes são grandes, hein? Não, mas além de drogas, geralmente celulares, né? Isso aí a gente espera uma resposta. Levou a sacola, ele leva a sacola, isso, descarrega e voltou correndo para o carro. Exatamente. Ali, ó, o momento que eles chegam, isso de dia, né? À luz do dia. E a reclamação do promotor é justamente quanto à falha estrutural do prédio. Aí, mais uma homenagem, como eu falei antes, o sirenaço. Colegas da segurança pública homenageando este PM que acabou morrendo. E diz que era uma pessoa excepcional, né? Esse soldado, diz que era uma pessoa muito querida. Essa homenagem com todas as forças policiais, isso foi em qual cidade? Foram em várias cidades do Rio Grande do Sul. No caso, essa aí é de Erechim, mas várias cidades fizeram essa manifestação. Vamos ouvir um pouquinho, gente, vamos ouvir. Rodoviária Federal, Civil, Brigada Militar, a Guarda Municipal ali a gente vê, quer dizer, todas as forças unidas. Agora, essa questão dos presídios, o Glauco, eu não sei se tu já estava em férias quando nós mostramos do presídio de Novo Hamburgo, que também foi o pessoal de dia, né? Aqui em Novo Hamburgo, jogando drogas, né, para dentro. Quer dizer, é um problema que... eu lembro disso aí. Isso foi agora, acho que umas 2, 3 semanas. Isso. Quer dizer, vejam que o nosso sistema prisional, e eu não estou aqui buscando culpados, é uma constatação. Mas que problema? Bom, tanto é que a cadeia pública, então o presídio central aqui, considerado por muito tempo, e acredito que ainda seja, um dos piores do Brasil, ou pior do Brasil. A velha história que a gente sempre comenta, Glauco, por que não se faz logo? Eu sei que o governador Eduardo Leite tem esta intenção, o próprio vice-governador, mas daqueles presídios em formato de participação público-privada. PPP. Exato, parceria, né? Onde a empresa, né, vencedora, ela monta a estrutura do presídio, né? Ela coloca ali os presos, eles vão trabalhar para quem quiser, né? Porque tu não pode obrigar o preso a trabalhar, senão é trabalho escravo, tu sabia disso? Então, assim, o preso ele tem a liberdade
né, de escolher se quer ou não trabalhar. Não pode obrigar, porque aí é trabalho escravo. Aí ele dentro da empresa, do presídio, ele trabalha, né? Ele tem condições de vida, ele se autossustenta e sustenta a família e a estadia dele, né? E aí o governo paga para esta empresa um valor correspondente por cada preso. Até hoje não se sabe ao certo, eu acho que esse número já deve estar muito maior, se sabia que o governo, no caso aqui o governo do estado, gasta em média R$2.000 por preso. É uma média, mas é um número que a gente nunca conseguiu saber de fato quanto que é. Agora, alguma coisa precisa ser feita, porque do jeito que nós estamos com essa estrutura carcerária no estado, não tem como ficar pior. Olha só a mensagem. Que se vai aos 28 anos, uma vida inteira pela frente, né? A mensagem gente se põe na posição da família também, infelizmente, vai ter que agora levar esse trauma, né? Hoje perdemos o soldado Jonathan Maximovitz, 28 anos, que tombou em serviço em Erechim. Meus sentimentos à família brigadiana e à família do Jonathan, que levou ao extremo o juramento de defender a sociedade gaúcha com a própria vida. Os criminosos não ficarão impunes, mensagem do governador Eduardo Leite. Portanto, a morte desse soldado, que lamentamos muito, e nossos sentimentos a toda a família, a dele e a família brigadiana. Olha aí. Meio-dia e 49 minutos agora. Olha só, no Dia Internacional da Mulher, a gente presta homenagens, mas também precisa falar da dura realidade. O número de casos de violência contra as mulheres é muito alto, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O colega Lucas Abate nos traz informações, inclusive de uma operação, né, que está combatendo justamente esse tipo de crime. Lucas. E André, é um dia para reconhecer, mas também para refletir sobre essa situação. E eu acredito que é isso até que a Polícia Civil tinha em mente, o Ministério da Justiça, quando decidiu divulgar hoje os dados dessa operação, uma grande operação realizada a nível nacional e, claro, aqui no Rio Grande do Sul também. André, essa operação, só para se ter uma ideia da dimensão dela, ela começou lá no dia 1º de janeiro e se estendeu até agora e vai continuar também. Nesse período, André, mais de 180 homens agressores foram presos frutos de investigação, de trabalho de investigação, e outros mais de 1.000 presos em flagrante, por serem flagrados em uma situação de agressão. Ou seja, um número muito grande registrado apenas aqui no Rio Grande do Sul. E a polícia hoje intensificou essas buscas, já são pelo menos 17 homens agressores que foram encontrados, um número que está sendo atualizado a todo momento, então daqui a pouco até a gente pode ter novidades sobre esse dado. Ou seja, André, já chega a quase 200 agressores presos, fruto de investigação somente aqui no Rio Grande do Sul neste ano. E para nos dar mais detalhes sobre essa operação, a gente conversa com a delegada Geise Laure, que é coordenadora das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Delegada, primeiramente, desejar parabéns a vocês que estão na linha de frente também, atuando junto com a polícia nesse trabalho que é muito importante, né, de fazer um atendimento, de servir como porta de entrada para essas mulheres. Sobre esses presos, delegada, qual é o perfil geral que dá para dizer desses quase 200 agressores que foram encontrados pela polícia nesse ano? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Pois então, com relação ao perfil dos agressores, nós temos essa questão que os agressores de violência doméstica, no geral, são pessoas comuns, que trabalham, que convivem em sociedade e que agridem as suas companheiras. Então, não existe um perfil específico do agressor de violência doméstica, ele pode ser qualquer pessoa, de qualquer classe social, e acontece em todas as classes, com todas as mulheres e todos os homens. Sobre a ação de hoje, qual é o saldo já de presos? Tinha o número 17, pode aumentar também, mas é uma ação que continua também ao longo do dia. Sim, a operação foi deflagrada a partir de janeiro, então é a maior operação em nível nacional para enfrentamento da violência contra a mulher e também em nível estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje é o dia D, o dia da deflagração desta operação, que já vinha acontecendo. Então, nós temos agora, só hoje, 17 presos, mais de 40 mandados de busca cumpridos só hoje, que vem somar ao número anterior aí de aproximadamente 250 mandados de busca e apreensão
investigação e 180 agressores já presos desde o início do ano. André, só antes de repassar para vocês aí no estúdio, um dado interessante que foi apresentado pela Polícia Civil hoje. Somente o Rio Grande do Sul fez mais de 50 mil atendimentos em delegacias, WhatsApp, telefone a mulheres vítimas de violência. É um dos maiores números aqui no Rio Grande, a nível nacional. Isso se deve, delegado, à possibilidade de canais de denúncia ou a gente tem aqui um número maior também de violência? Na verdade, o que nós temos aí é a contagem de dados diários de atendimento, não apenas presenciais, mas os dados remotos pelo telefone, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail, porque hoje nós recebemos muitas denúncias pelos canais eletrônicos também e todos esses atendimentos são contabilizados. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos o diferencial também, que é a Sala das Margaridas, que é um espaço de acolhimento dentro das delegacias de pronto atendimento, o que gera, por óbvio, assim, uma confiança maior das mulheres, no sentido de que podem denunciar, de que vão ser acolhidas na delegacia. André, Glauco. Eu queria fazer uma pergunta para a delegada em relação, já que não dá para especificar tanto ao perfil desse agressor, mas aquele perfil dos agressores que foram pegos. Ele é geralmente um reincidente, delegado? Na verdade, vários casos dessas prisões são de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, sim, vários deles são reincidentes nos casos de violência doméstica. Alguns, na verdade, nunca foram denunciados pelas suas agressoras, pelas suas companheiras, mas quando nós vamos investigar a fundo, já percebemos que ele já vinha de um ciclo anterior de violência doméstica também. Muito bem, a gente vai encerrando, né, ô Lucas? E delegada, cumprimentando a senhora, aí nós estendemos a todas as mulheres da nossa querida Polícia Civil nesse dia tão especial. Isso é muito importante aí, André, ó. Onde procurar ajuda, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam com medo. Medo ainda é um grande problema, eu acredito. Tá aí na tela. Portanto, pessoal, pega o telefone, faz uma foto, são números essenciais, importante a gente ter esses contatos aí. Então, delegada, com nossos cumprimentos a toda a equipe, a todas as mulheres da Polícia Civil, as nossas homenagens aí, porque vocês fazem também um trabalho excepcional. Muito obrigado mais uma vez pela conversa com a gente. Muito bem, meio-dia 54 minutos. Olha só, sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. Olha, gente, é muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? E olha só, calma aí, porque ainda não acabou não. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então, não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM, não é verdade? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Muito bem, agora meio-dia e 56 minutos, 5 postos de saúde de Bento Gonçalves estão fechados. Eu repito, 5 postos de saúde da Serra estão fechados. Por quê? Porque os profissionais da saúde, eles foram deslocados para a linha de frente para ajudar aí no combate ao coronavírus, trabalhar em hospitais, porque o número de pacientes é muito grande. Vamos até a região da Serra. Guilherme Fadanelli está ao vivo e vai conversar com a gente. Uma situação extremamente grave, porque por quem as pessoas são atendidas, então, nas unidades de pronto atendimento, Fadanelli? Oi, André, boa tarde. Olha, esses profissionais que saíram das UBSs vieram aqui para a UPA do município. Nas UBSs, André, são 5 que foram fechadas temporariamente. Olha só, ficam no bairro Maria Gorete, São Pedro, Fenavinho, Coab, Progresso e Faria Lemos, 15 da Graciema. Nessas 5 unidades, o que vai acontecer? Apenas um servidor da parte administrativa vai ficar na UBS para entrega de exames e também prestar informações para a população que ainda está em dúvida sobre esse funcionamento. A Prefeitura tomou essa decisão de trazer esses profissionais da área da saúde aqui para a UPA, porque na noite do último sábado, o único hospital aqui de Bento Gonçalves declarou que estava entrando em colapso, André. Isso porque a lotação chegou a 140%.
Ao todo, 63 pacientes estavam em regime de UTI, sendo que 8 deles estavam em leitos improvisados na emergência do pronto-socorro. Com essa decisão, a Prefeitura está trazendo todos os atendimentos, tanto de convênios quanto o SUS, aqui para a UPA, na tentativa de, aí, nos próximos dias, desafogar lá o Hospital Tacchini. De acordo com o último boletim epidemiológico da Prefeitura, Bento Gonçalves tem hoje 895 casos ativos do coronavírus. Já no fim de semana, André, lá em Caxias, também foi muito complicada a situação. Lotação tanto nos hospitais quanto nas UPAs. Nos leitos de UTI SUS, eles estavam lotados e havia uma fila de espera de 49 pessoas, André. E na rede privada, a lotação chegou a 113%. Agora, eu convido todos a verem essas imagens aí de mais flagrantes que a nossa equipe fez nesse fim de semana em Caxias, André. Porque, além de ter gente transitando na rua, a gente flagrou gente sem máscara ou com acessório no queixo. Aí parece que a gente nem está na bandeira preta e não vivemos aí o momento mais crítico da pandemia. Lá em Caxias, realmente a gente atingiu o pico. Hoje, de acordo com o painel da Covid da Prefeitura, são 3.615 casos ativos. E pior, os leitos de enfermaria também estão começando a lotar. Só para encerrar, André, as notícias aqui da Serra, falando também de Caxias, hoje foi dia de vacinação da segunda dose da Coronavac para os idosos acima de 80 anos. Tem drive-thru, tanto no Parque de Eventos da Festa da Uva, quanto na Rua Plácido de Castro. Mas o movimento hoje de manhã foi bem abaixo do esperado. O drive-thru funciona até a próxima sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E a Prefeitura pede, André, para que os idosos olhem no cartão de vacina a data exata em que deve ser aplicada a segunda dose. Mas aí na Serra, no cartão de vacinas, eles já colocam a data que tem que ser a segunda dose. Isso é bom, porque em muitas situações mandavam acompanhar pelas redes sociais, né? Não tinha a data ali específica, até porque não tinha uma previsibilidade de chegada da vacina. Também pode ser isso, né, ô Fadanelli? No caso de Caxias, André, já foi reservado um número X de vacinas já para essa segunda dose, já para garantir. Né? Então, por isso, dava para fazer essa previsão aí, que são 4 semanas, né, de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Muito bem, obrigado, Fadanelli, Guilherme Fadanelli, direto Está em Bento, né? Lá em Bento, na Serra. Muito bem. Agora, 1h em ponto, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco, que estava aí 2 semanas, estávamos com saudade. Vem pra cá, Jeremias, vem pra cá. Olha quem eu revejo, o Glauco Paza. Glauco. Que saudade, GG. Eu também estava com saudade. Vamos falar do valor do dólar, do litro da gasolina. Escolhe aí, porque futebol tá ruim, né? Tá feia a coisa, né? Para falar de preço do dólar e da gasolina também não é uma boa coisa, não. É verdade. Do que nós vamos falar, então, Glauco? Bom, eu vou te dizer o seguinte, ó. Era o avião do Renato, mas virou aquele carrinho 1.0. Quem não teve 1.0? Subindo a Silveira aqui, ô Jeremias, aqui pertinho da TV, que é íngreme, cheio de gente, o Renato pisando, aquele negócio não andava e o copiloto era o Tassiano. Meu Deus do céu. Aí o torcedor na calçada só fazia assim, vai subir. O torcedor era a Dani Hill. Vamos ouvir o que ela falou aí, o que ela acompanhou? Vamos ver. 7h da manhã e aqui em casa o dia começa com muita oração. Uma noite mal dormida. Nos ajuda, vai, Grêmio. Eu não quero! Não vai ter outro jeito. Ficasse monitorando o jogo todo, que o nervosismo, meu amigo. Vamos, Grêmio. Eu fico andando pra lá e pra cá. Começou um jogo e eu fico pra lá, pra cá. Aí o bicho tonto. Meu Deus, a chance que perdeu o PP! Tão importante fazer um golzinho no primeiro tempo, tão importante. O Grêmio tá chegando. Eu ainda acredito. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Todos juntos na oração Nossa Senhora do Ferreirinha, tira o PP, coloca o Ferreirinha, tira o PP, coloca o Ferreirinha.
Gol do Palmeiras. Os foguetes guardados do Campeonato Brasileiro do Colorado estão todos sendo soltos nesse momento. Ah, mexeu, botou Ferreirinha e o Azevedo, Guilherme Azevedo. Mas não tá fácil. Gol do Palmeiras, fim de papo, fim de conversa, não deu pro Grêmio. Renato vai ter muito trabalho pela frente nessa temporada, já tem pré-Libertadores. Tem que arrumar a casa, Renato. Você vai ficar mais um ano, faz a gente te amar outra vez. Arquibancada Grenal. Até um outro dia. Agora é pensar nisso aqui, ó, Jeremias. E amanhã já começou hoje, né? Como diria. Então fala pra nós aí, como é que foi essa derrota, a gozação pra cima dos gremistas? Glauco, não foi surpreendente, né? Não foi surpreendente, mas foi decepcionante a maneira como o Grêmio jogou. O Palmeiras vem num momento bem melhor, mas a maneira como se perde diz muito nesses momentos. O Grêmio, tomou susto porque jogou lá na frente, né? Jogou com a zaga exposta. Eu esperava um pouco mais do Grêmio. E não sei, Glauco, me ajuda. O início do Grêmio, os 10 primeiros minutos que foram bons, me pareceu muito mais uma mobilização, assim, de final, do que alguma outra coisa mais É que o carro 1.0, Jeremias, quando arranca bem, mas depois é difícil na subida, né? Tô falando. E aí, é o que aconteceu. O Grêmio não conseguiu sustentar, né? E aí o que acontece? Vai pra internet e tem uma chuva de memes, né? Vamos pros memes já? Olha aí, ó. Olha essa daí. Olha. Paulo Vitor. Olha. Não, a estratégia é fazer gol, eu acho, né? Tá desenhando ali a estratégia. Chuta na casinha. Essa daí é do Paulo Vitor, ó. Aí. Pegaria? E o problema é o seguinte, né? Que bárbaro. É que o Renato, ele dá declarações que chamam também as cornetas, né? E essa daí, igual? Essa aí eu achei maravilhosa. Ah, é? Medalha de segundo lugar é vista perdida no gramado. Por que seria do Paulo Vitor e ele não conseguiu segurar? Que maldade. Maldade demais. Que maldade. Mas, ó, te prepara, hein? Te prepara, Glauco. Mudanças acontecerão. É isso que eles prometem. Escuta aí. Vamos ver. Tenho conversado bastante com o presidente, trocado algumas ideias. Algumas providências serão tomadas, até porque viramos a página a partir de hoje. É óbvio que a gente precisa de alguns reforços também de peso. O nome de peso é aquele nome que chega inquestionavelmente para ser titular. É aquele jogador que tu chega, sabe que tu entrega a camisa para ele, ele vai desempenhar, vai jogar. Esse é o perfil daquele jogador que nós estamos atrás. Todo mundo falando aí, Jeremias. Agora deixa... Posso te pedir uma coisa? Deve. Deixa o pai do Jean-Pierre falar. Você já chutou o balde alguma vez? Eu já. Eu já chutei. Então olha como ele chutou o balde. Ayacucho Futebol Clube. Mas se você piscar os olhos, eles mudam de nome. Já foram 8 em 49 anos de história. São mais nomes do que títulos. Só uma taça importante, o Clausura Peruano de 2020, que é tipo o segundo turno do campeonato. Na hora de decidir mesmo, perderam nas semifinais gerais e ficaram no 4º lugar. Mas foi o melhor desempenho da história do Ayacucho, garantindo vaga na Libertadores pela primeira vez. O apelido do time é Los Zorros, por causa da raposa andina, comum na região. Só para terminar, o pai do Jean-Pierre disse que eles foram para Atibaia e não treinaram, tá? E essa foi a chutada de balde. E aí o adversário, Ayacucho. 2 dias para se preparar para pegar o... Ayacucho. E aqui, ó, 2 dias também, Glauco, tá mostrando aqui, ó, 2 dias para tu, que é um homem criativo, né, um homem que faz cruzadinhas pela tua idade, né, então vai preparando aí alguma coisa pra gente sortear essas 2 camisas. Vamos pensar aí, vamos pensar com o tempo, tá? Mas fica de olho. Esse homem, quando pensa com o tempo, sai cada coisa. Tá? Beleza, então. André. Muito bem, gente, olha só. E quando o amor... Tchau, um abraço, Jeremias Werneck, até amanhã. Olha só, gente, e quando o amor passa a ser um forte aliado para revigorar forças e vencer uma doença sem precedentes? Bom, é sobre essa história que nós vamos contar, que a Gabi Lerina vai falar agora. Gabi, exemplos como esse nos dão esperança em momentos tão delicados que nós estamos vivendo. Gabi Lerina, ó, um beijão para ti pelo Dia Internacional da Mulher também, Gabi.
Obrigada, adorei a homenagem, viu? Olha aqui, ó, vou fazer em homenagem a esse casal que eu vou contar a história a partir de agora, que é a dona Leotilde de Souza Ilha, de 61 anos. Ela está internada no Hospital São Lucas da PUC em função de complicações pela Covid-19. 6 dias depois que ela internou para receber o tratamento, André, o esposo dela, o seu Carlos Montanha Ilha, de 57 anos, também precisou ser internado. Só que, detalhe, ela não sabia que ele estava no hospital. Aí, a equipe de enfermagem do São Lucas deu um jeitinho de fazer um encontro emocionante entre o casal que tem 35 anos de casados. Eles marcaram uma tomografia no mesmo horário e na mesma sala. E aí, eles tiveram um encontro emocionante na antessala. Entre aspas, a dona Leotilde disse assim, ó, parecia que o meu coração iria explodir. Agora vamos ficar ainda mais próximos. Que graça, né? Os dois ainda permanecem internados no Hospital São Lucas da PUC, mas a gente tem certeza que o amor vai curá-los. Depois desse reencontro, certamente isso deve ter, né, dado uma boa ajuda aí para a recuperação. Com certeza, né, Gabi? Clau? Com certeza. Nossa. Aqueceu o coração, né? Como a gente sempre diz, ela é uma doença muito solitária, né? Então, imagina, claro que numa condição dentro de um hospital, mas puderam se reencontrar e já, se Deus quiser, estão juntos em casa. Muito bonita a história. Bom, gente, pra eles. A gente precisa encerrar. A Gabi fica aqui com a gente. A gente volta amanhã, às 11h40, 19h20, segunda edição com o Chemali. A todas as mulheres, ó, um beijão enorme. Beijo, Gabi. Tchau pra todos. Tchau, tchau.